A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? O pastor Fabiano pediu para vocês sentarem. Eu peço para vocês levantarem. Exercício, para a gente manter o físico em dias. Vamos ler a palavra do Senhor. Lá em 1 Timóteo, do versículo 1 ao 17. Aleluia. Amém? Vamos lá. Na minha versão. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei que ficasses em Éfeso, quando parti para Macedônia, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem prestem atenção a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificam de Deus, que consiste na fé. Ora, o fim, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usar dela legitimamente. Obrigado, irmã, pela água. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz na ignorância e na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome. Queremos continuar, Senhor, a louvar e engrandecer o Senhor aqui neste lugar, sobre as nossas vidas, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos ser direcionados por Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém? Podeis assentar em nome de Jesus. A mim me foi dado aí a tarefa de poder trazer a palavra para vocês neste domingo, nesta noite, e confesso que sempre que eu estou aqui para poder fazer algo, principalmente para pregar,
eu busco do Senhor. Eu procuro, na realidade, saber aquilo que Deus quer que eu possa falar. Às vezes é meio complicado, é difícil, mas Deus ele sempre tem misericórdia da nossa vida. Ele nos fala a respeito daquilo que é a sua palavra. E eu estou contando um pouquinho daquilo que é a palavra, a vida de Paulo, quando ele escreve a Timóteo. Timóteo era um dos seus discípulos que andava juntamente com ele, que ele ensinou, que ele, digamos que demonstrou aquilo que Jesus tinha feito um pouco na vida dele. E ali naquele momento, então, Paulo, ele fala para Timóteo, olha, eu vou para Macedônia, mas você fica em Éfeso. E você vai pregar, e você vai falar da palavra, e você vai demonstrar às pessoas aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ensinamos. Aquilo que é a verdadeira doutrina de Cristo Jesus. Aquilo que nós precisamos aprender e praticar todos os dias. Aquilo que às vezes o mundo não entende, aquilo que muitas pessoas brigam, lutam e às vezes até falam mal, mas que no fundo é a palavra de vida eterna. É a palavra que modifica, é a palavra que edifica, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é uma palavra de milagre, é uma palavra que nós precisamos ouvir todos os dias. É a nossa necessidade. É aquilo que nós temos que buscar todos os dias. A referência nesse primeiro capítulo, ele fala da graça de Deus, da fidelidade da sua palavra, da misericórdia de Deus para com os pecadores, da fé e da adoração que nós devemos dar somente a Ele. É uma palavra de saudação em que Paulo ele começa dizendo, olha, graça e paz. Aquilo que nós devemos praticar todos os dias, aquilo que nós precisamos demonstrar ao mundo, que nós somos diferentes. Em todos os lugares aonde nós vamos, nós precisamos demonstrar ao mundo quem nós somos. E mais à frente demonstrar de onde nós saímos. E nós precisamos demonstrar que nós fizemos uma opção de poder adorar ao Senhor, de poder estar com o Senhor, e elas vão entender que nós fizemos uma ótima opção. As pessoas podem até não continuar com você. Outro dia eu estava conversando com o Jonathan na célula e nós chegamos a um veredito, a um consenso de que aqueles amigos de antigamente, antes, enquanto eu não conhecia a Jesus, praticamente nós não temos mais. Nós vemos muito pouco e aquelas pessoas não nos acompanham mais. E alguns ainda nos criticam dizendo que, olha, você mudou, você está um cara chato. Você não é o mesmo. Porque às vezes nós estamos ali mudado e as pessoas estavam acostumadas com uma alegria que não é verdadeira, com algumas atitudes e ações que não fazemos mais, porque hoje nós entendemos que nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Aí eu disse para ele assim, falei assim, mas isso é bom, sabe por quê? Porque nós renovamos o nosso ambiente, o nosso hall de amizade. Hoje nós temos vários outros amigos, dentre os quais cultivam e estão dispostos a pagar o mesmo preço e estar juntos adorando ao Senhor Jesus. E eu expliquei para ele ainda alguma coisa, mas ainda temos a obrigação de poder ir a esses lugares, a esses amigos, a essas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, de poder falar para eles, olha, aquilo que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. E aqui Paulo, a primeira coisa que ele faz é que ele faz um discípulo do Senhor Jesus, mas que segue o mesmo caminho, a mesma doutrina, a mesma fé e o mesmo objetivo que é ganhar almas para o Senhor Jesus.
E eu expliquei ainda para ele, falei assim, olha, existe uma parte na Bíblia que fala que nós não devemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores. E sabe que às vezes nós confundimos isso, não assentar na roda dos escarnecedores, nós tentamos evitar essas pessoas, nós não estamos no mesmo ambiente e aí nós não queremos ir aonde eles estão. E Paulo fala que ele fez de tolo para ganhar o tolo. Paulo, ele faz de artifícios e artimanhas para que ele possa ganhar as pessoas. O que nós precisamos demonstrar, mesmo em ambientes ao qual nós não estamos mais acostumados, é que nós somos diferentes. E nós precisamos ir, não assentar na roda dos escarnecedores, significa que nós não podemos fazer aquilo que eles fazem. Mas nós devemos ir, nós devemos conquistar, nós devemos dar exemplo de quem nós somos e aquilo que nós estamos fazendo. Então, o primeiro ponto importante que nós podemos destacar neste pequeno capítulo é que nós precisamos fazer discípulos do Senhor Jesus. Nós não andamos sozinhos, nós não temos condições de andar sozinho. Quando eu ganho alguma outra pessoa e ensino aquilo que eu sei, ainda que seja pouco, mas dando exemplo, aquela pessoa também vai começar a produzir, aquela pessoa também vai começar a ensinar, e nós juntos fazemos parte do mesmo corpo, e nós iremos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Aleluia! É dessa forma. O trabalhinho de formiguinha. Enquanto um carrega uma coisa, o outro está sempre ali. Às vezes eles pegam uma folha que para o homem é sobrenatural, porque eles carregam um peso maior que o peso que eles podem conseguir, e eles se juntam para poder carregar, para poder fazer o seu alimento. E nós precisamos fazer isso. Então Paulo nos ensina que nós precisamos fazer discípulos para que nós possamos fazer com que a obra do Senhor possa crescer em todos os aspectos. Então Paulo deixou Timóteo naquela região para tomar conta, para poder tomar conta das igrejas, para poder falar do amor de Deus, para ganhar almas para o Senhor Jesus, mas ele advertiu a Timóteo acerca daquilo que poderia estar acontecendo, acerca de vãs doutrinas, acerca de falsos profetas, acerca daquilo que em todos os lugares nós vamos enfrentar. Em todos os lugares sempre vai existir. Pessoas que não têm a mesma fé que você, pessoas que não acreditam no Deus ao qual você serve. E aí nós temos que ser fortes e perseverantes, não brutos e nem ignorantes, mas nós precisamos falar do amor de Cristo a todos os lugares e a todas as pessoas. Fazer discípulo. Você tem feito discípulos do Senhor Jesus? Você tem pregado a palavra do Senhor Jesus? Às vezes, se você não estiver aqui, mas a palavra ela vai continuar. E você vai fazer parte daquilo, mesmo que não seja diretamente. Por quê? Porque quando você passa algo para outra pessoa e aquilo é reproduzido, aquilo vai ser bom para você. O seu galardão vai ser bom. Eu costumo falar para as pessoas assim que eu estou em vários lugares ao mesmo tempo trabalhando, não com a função do Espírito Santo, mas na mente, na cabeça. Por quê? Porque em cada lugar onde eu possa precisar de alguém, eu sempre tenho alguém importante que faz a tarefa ao qual eu preciso. E as pessoas para estarem ali, eu ensinei, eu mostrei, eu peguei na mão, eu falei, é por esse caminho que nós devemos seguir. Então a capacidade que você tem de gerenciar a sua vida, a sua empresa, seja ela em todos os ramos, vai depender da sua função de poder delegar algo importante para as outras pessoas. Não tenha medo nenhum de poder ensinar as outras pessoas. Não tenha medo, porque quando você ensina, aquela pessoa pode até crescer mais do que você. Pode crescer, não tem problema nenhum. Mas você vai ser abençoado do mesmo jeito. E nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós temos que orar todos os dias e pedir para que essa pessoa cresça
muito mais do que você. Porque quando ela estiver alcançando algo, talvez diferente daquilo que você esteja alcançando, Deus também vai te estar prosperando sempre em todas as coisas. Uma outra coisa que nós vemos é que essa relação, ela pode ser próxima, pode ser próxima ou não, tratada à distância, pois quando nós ganhamos uma pessoa para Cristo e nós começamos a ensiná-la, ainda que nós possamos nos separar, nós temos a obrigação de orar e interceder por ela. Uma vez que você ganha uma pessoa, uma vez que você ensina ela, você pode liberar ela para onde ela tiver que ir. E você pode ir também para onde Deus estiver te encaminhando para que você possa ir. Mas ela jamais vai quebrar o vínculo, o agradecimento, aquilo que ela da onde ela saiu, da onde ela ouviu a palavra, da onde você mostrou o que era, ela jamais vai perder o vínculo contigo. Nós temos que ganhar pessoas para Cristo. E não podemos confundir ganhar pessoas para Cristo e ganhar pessoas para a nossa igreja, para o nosso local de congregação. Ainda que nós possamos querer, é lógico, é evidente que quando nós estamos falando do amor de Cristo, nós queremos aquela pessoa próxima a nós, nós queremos continuar a falar do amor de Cristo e demonstrar isso para ela. E assim Paulo fazia também com Timóteo, mas vai existir um determinado momento em que nós vamos ter que nos separar. Você já está ficando grande demais, né? A carga já está boa demais, nós temos que dividir a carga para que nós possamos multiplicar o nosso produto, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para que o Evangelho de Cristo ele possa alcançar outras pessoas, pessoas que vão talvez fazer um campo missionário em outros países, mas nós iremos sempre estar ligados com aquela pessoa espiritualmente. Você precisa orar para essa pessoa, você precisa ser um intercessor dessa pessoa. A oração, ela vem como uma chave do avivamento, da mudança das nossas vidas, ela vem como uma transformação que nós queremos. Talvez você não venha a ganhar uma pessoa porque você esteja convidando, porque você esteja falando para que ela possa mudar a sua vida, porque existem pessoas que são resistentes e parece que quanto mais você fala, mais se cria um bloqueio para com aquela pessoa. Eu já falei de pessoas, eu já tive conversando, discipulando e orando por pessoas por vários anos, vamos falar décadas, e nada de mudança. Nada de mudança. E existe um determinado momento que você fala assim, olha, eu não tenho a capacidade do Espírito Santo de Deus. Eu não posso me comparar com o Espírito Santo. E nós, às vezes, nós labutamos tanto para que aquela pessoa mude, mas nós temos que saber que nós temos que fazer o nosso papel, mas quem faz a mudança na vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. E aí, ao invés da gente ficar labutando, brigando, tentando fazer que aquela pessoa se converta, o melhor caminho é joelho no chão e oração. Joelho no chão e oração. Você vai poder guerrear com outras armas, buscar o Senhor. Essa oração ela vai trazer proteção, ela vai trazer um crescimento tanto para você quanto para outra pessoa. Ela vai saciar a sua necessidade. A oração vai fazer com que você seja um canal de bênção para aquelas outras pessoas que você tanto quer ver também na presença do Senhor. Oração. Nós precisamos orar todos os dias, nós devemos buscar ao Senhor a todo momento. E a palavra diz assim lá em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa eu contar uma coisa para você, se você não estiver buscando, comece. Comece a buscar, comece a orar,
Comece a querer a intimidade do Senhor Jesus. Comece a querer a unção e a graça do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Para que Ele possa te mostrar, te ensinar, te convencer. Para que Ele possa te direcionar para fazer todas as coisas. Procure, porque vai chegar um determinado momento em que você vai buscar o Senhor e você não vai encontrar. Porque nós devemos buscar e ensinar essas pessoas que Jesus, Ele é o melhor caminho. Jesus, Ele é a melhor resposta. Jesus, Ele é a melhor provisão. Jesus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos contar em nossas vidas. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais, tudo Ele fará. É assim que diz a palavra do Senhor. Tratar de confiança, buscar o Senhor, colocar todas as coisas diante dEle. E sabe que existe aquela história que quando você está no fundo do poço, é o melhor lugar para citar de vez em quando. Porque quando você está no fundo do poço, não tem mais outro lugar para você ir. E talvez você lembre que o Senhor está ali, de mãos dadas, de mãos estendidas, para poder te socorrer. Deus, Ele sempre está disposto a nos ajudar. Deus, Ele sempre está disponível para nos ensinar. Nós é que precisamos declarar isso para Ele. Nós é que precisamos buscar Ele. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que nós possamos estar diante dEle, talvez fazendo uma surpresa para o Senhor Jesus. Mas Ele sabe todas as coisas, sim. A atitude de Davi, de poder fazer algo diferente para poder agradar ao Senhor, Deus dos exércitos. Aquele Senhor que tudo pode. O que você tem feito para o Senhor Jesus? Sempre a mesma coisa? Sempre da mesma forma? Tem feito algo diferente? Fala assim, esse ano eu fiz algo extraordinário. Eu fiz algo meio louco. Eu fiz algo diferente que eu nunca tinha feito na minha vida e isso impactou pessoas. Isso fez com que pessoas possam ter mudado. É isso que nós precisamos fazer. Nós estivemos ontem aqui e nós participamos um pouco. Eu tive outras coisas para fazer, mas eu vi a quantidade de pessoas que estavam aqui, a quantidade de coisas que foram angariadas. Por quê? Porque nós unimos em ação, não somente na nossa fé. E assim nós podemos fazer. E o melhor resultado de tudo são as pessoas que estão aqui. São as pessoas que estão começando a entender qual é o propósito de Deus. E eu creio que Deus vai fazer muito mais na vida de vocês. Deus, Ele vai transformar a sua vida assim como Ele transformou a minha. Ele vai mudar o teu projeto, Ele vai mudar os teus pensamentos, as tuas ações. Ele vai mudar a tua palavra, o teu caráter. Porque Ele fala para você vir da forma como você está. Não tem problema nenhum. Só que você vai fazer uma mudança na sua vida. E você vai perceber isso quando você começar a ouvir a palavra e obedecer aquilo que Deus está falando para você fazer. Precisamos ouvir a palavra do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Senhor. E nós só vamos fazer isso quando nós buscarmos mais intimidade com Ele. Sermos sensíveis àquilo que Deus está falando. Estar conectado com o Senhor, ouvindo louvores, ouvindo a palavra, estudando a sua palavra. Qualquer situação que nós possamos passar, nós precisamos de um direcionamento do Senhor Jesus. É assim que eu faço, é assim que eu ajo. E às vezes nós nos encontramos em situações que, ao olho do homem, aos olhos do homem, é uma situação impossível. É uma situação crítica, é uma situação desesperadora às vezes.
E eu passo bastante isso. Às vezes eu não demonstro, mas tem hora que acontece algumas coisas dentro do escritório, seja na área contábil ou na área do direito, e eu falo assim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E independente do resultado, uma coisa acontece comigo. Deus, ele me dá uma tranquilidade no coração. Nem sempre vai ser da forma como você quer. Nem sempre vão acontecer as coisas conforme o teu pedido. Mas nós temos que ser gratos completamente com aquilo que acontece em nossas vidas. Porque Deus, ele sabe todas as coisas e o que ele quer para mim e para você sempre vai ser o melhor. É assim que Deus nos trata. Nós não devemos ser levados por todo lado, ouvir pessoas que não estão próximas a nós e que não são autoridade espiritual em nossas vidas. Paulo fala dos falsos profetas, das falsas doutrinas que burlam o sacrifício de Cristo na cruz. E ali existiam pessoas que estavam a todo tempo tentando descaracterizar, desmerecer a morte de Cristo. Paulo escreveu aqui aproximadamente 63, mais ou menos, a 65 anos depois de Cristo, quando ele escreveu essa carta a Timóteo. E ali ainda existiam pessoas que negavam a morte de Cristo, que negavam o sacrifício daquilo que ele fez na cruz. E existe hoje ainda algumas doutrinas que fazem isso, que não querem reconhecer aquilo que Jesus fez. Tentam ensinar algo que não condiz com o sacrifício de Cristo e que colocam como um mero integrante da história, quando na verdade ele é o centro. Ele é o centro de toda a história. Ele é a própria doutrina que nós precisamos aprender. Mas existem algumas pessoas que não param nem aqui e nem ali. Existem pessoas que mesmo dentro do protestantismo, dentro das próprias igrejas evangélicas, e isso acontece em todos os lugares, pessoas que não conseguem ficar em um determinado local e acreditam que é por causa do pastor, ou do irmão, ou do tipo de culto, ou do tipo de louvor, ou do tipo de pessoas que existem naquele lugar. Eu quero dizer para você que independente de qualquer um, você tem que vir aqui para ouvir a palavra do Senhor, mas para você prestar o seu culto a Ele. O culto é seu. O culto não é meu. Não porque eu estou aqui simplesmente falando da palavra do Senhor. O culto não é do pastor Rafik, do pastor Josenir, do pastor Fabiano, do pastor Domingos. Cada um de nós temos a obrigação de fazer o nosso culto racional a Deus. E esse culto racional é algo que nós precisamos aprender todos os dias. Eu venho à casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vamos louvar, nós vamos colocar para fora tudo aquilo que nós precisamos falar ao Senhor. E para que nós possamos fazer isso, independe do culto, independe do louvor, independe da palavra. A palavra ela é viva e eficaz. A palavra diz assim, ouve tudo, retém aquilo que é bom. Mas você não pode ficar a todo momento buscando profecias, buscando outros que não estão diretamente ligados a você. E Paulo está descrevendo isso, olhe para Cristo, olhe somente para o sacrifício dele. Se você não entendeu, peça para que o Espírito Santo possa te iluminar, te ilustrar, possa te dar aquilo que você está tendo dúvida. Porque o Deus, ele é um só. Jesus Cristo é um só. E ele é onisciente, onipotente, e ele pode fazer todas as coisas na minha vida e na sua vida. Então ninguém pode ficar correndo de um lado para o outro.
Ninguém está obrigado a ficar aqui ou ali, mas tenha certeza de uma coisa: Deus quer te usar e te abençoar no lugar onde você firmar um compromisso com Ele. Essa é a diferença. Independente de onde nós possamos ir, Deus ele vai nos usar porque eu tenho um compromisso com Ele. Independente do templo, independente da placa, eu sou parte do corpo de Jesus Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou parte do corpo da igreja. Eu faço parte da igreja que Jesus vem para arrebatar, para pegar e levar para morar nos céus. Aleluia! Quantos fazem parte dessa igreja? É assim que nós precisamos fazer. É assim que nós precisamos andar. É assim que nós precisamos caminhar todos os dias. Nós não podemos ficar nos preocupando demais com aquilo que o homem está falando, com aquilo que as pessoas estão fazendo. Fica olhando demais para aquilo que sai de ruim de alguns. Já pensou se nós fôssemos julgar todo mundo? Nós não somos julgadores. Nós não podemos julgar ninguém. Porque da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. O exemplo da mulher adúltera. E Jesus ele simplesmente falou assim: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores. Pecamos todos os dias, querendo ou não. Era uma das brigas que tinha a todo momento. E é isso que ele estava falando sobre essa sã doutrina, sobre os falsos profetas, daquilo que as pessoas falavam assim: olha, a lei é mais importante do que Jesus Cristo. Hipócritas, conhecem a lei, mas não seguem. E Jesus falava assim: olha, eu não vim para revogar a lei, não. Eu não vim para terminar a lei, eu não vim para acabar com ela. Eu vim para que seja cumprida. Ou seja, até aquele momento, ninguém estava cumprindo de fato aquilo que era a lei do Senhor. E a lei ela não se tornou mais branda com a vinda de Cristo, muito pelo contrário. Ela se tornou mais dura. Ela se tornou mais severa. Por quê? Porque em todos os casos nós precisaríamos e precisamos agir com o coração segundo a direção dele. Então nós não podemos andar de galho em galho. Em Efésios 4, 14 e 15 ele diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quando nós não confiamos, quando nós não nos dedicamos, quando nós não fixamos ou plantamos ou façamos o nosso compromisso dentro da igreja, nós podemos ser levados por todo vento de doutrina. E uma hora eu estou aqui, outra hora eu vou para lá, e outra hora eu estou em outro lugar. Por quê? Porque eu sempre vou me deparar com situações ruins, eu sempre vou me deparar com homens que não fazem as coisas direito, eu sempre vou me deparar com aquilo que talvez não me agrade. Então, quem você tem dado ouvido? Você tem influenciado ou você tem sido influenciado por pessoas? Quem está te dando o seu alimento espiritual? Busque estar próximo de pessoas que vão estar fazendo sempre a mesma coisa. Aleluia! Um outro ponto, e que eu estava comentando, é que, uma vez que nós seguimos as leis de Cristo, nós não seremos condenados pela lei dos homens.
O versículo 8 em diante, ele diz assim, Paulo exalta que a lei de Moisés, assim como a lei dos homens, eles não são ruins, eles são boas. E ele fala assim que elas não são aplicadas aos justos, mas aos pecadores. E eu fiz até uma comparação da nossa lei, um exemplo dos nossos advogados aqui. O artigo 121 do Código Penal, ele fala assim, olha, não matar, não matarás. Matar alguém. A Bíblia já diz isso. Não matarás. Mas e daí? A lei está escrita. E tem uma pena, caso a gente cometa esse crime. E a pena, ela pode ir aí de 6 até 20 anos, salvo engano, de prisão se você matar alguém. É lógico, tem um bando de coisas que a gente precisa saber. Mas a lei da Bíblia também fala que é para você não matar. E aí eu falo que esta lei, ou este capítulo da lei, ou este versículo, ele não se aplica a mim. Ou seja, eu estou falando que essa lei, para mim, ela é inútil. Mas por que para mim ela é inútil? Porque eu não matei ninguém. Então ela não se aplica a mim. E Jesus estava falando assim, olha, a lei existe, mas ela só serve para aqueles que são pecadores, transgressores. Aqueles que cometem aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo proibido. E aí, quando nós estamos seguindo aquilo que é a lei de Cristo, nós, na maioria das vezes, nós não teremos nenhum tipo de penalidade com relação a essas leis. Se nós ouvirmos atentamente a palavra do Senhor, se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós estaremos agindo de acordo com a vontade do Senhor. É assim que nós precisamos fazer. A Bíblia diz que ela não conta o tempo da tua ignorância. Aquilo que nós fizemos no passado, enquanto nós não conhecíamos a palavra do Senhor, a palavra diz que Deus não faz conta dessa ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Então, se eu matei, se eu roubei, antes eu não tinha conhecimento da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, olha, entregue a sua vida ao Senhor e todas as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Mas eis que tudo se fez novo. Eu ia falar isso aqui, falei ao contrário. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura sou. A partir do momento que eu conheço a palavra do Senhor, a partir do momento que eu começo então a aprender e praticar a palavra do Senhor, Deus ele me dá uma nova vida. A minha vida passada, ela vai ser esquecida, ainda que para a lei dos homens eu venha a ter as consequências. Mas eu não conhecia a palavra, alguém me apresentou a palavra. E agora eu preciso ser mudado, agora eu preciso ser transformado. E o amor de Cristo, ele é tamanho que ele me perdoa de tudo aquilo que eu fiz. É esse amor que constrange, é esse amor que muda, é esse amor que transforma as nossas vidas. Independente, eis que tudo se fez novo, nova criatura sou. E aí eu passo a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e a partir do momento que eu começo a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, eu não vou mais praticar, porque na hora que eu tiver a oportunidade de roubar, por exemplo, eu vou pensar e eu vou fazer, mas o Espírito Santo ele vai estar ali e ele vai me convencer da justiça, do juízo e do pecado. E tudo que eu for fazer de errado, o Espírito Santo ele vai me convencer da justiça, do juízo e do pecado. E pouco a pouco eu vou me limpando de tudo aquilo que eu era anteriormente. A chegar a tal ponto que as coisas velhas realmente se passaram, a minha cabeça mudou, a minha atitude mudou,
a forma de falar e de fazer as coisas mudaram, então eu começo a fazer de acordo com aquilo que é a palavra do Senhor. E talvez eu vou precisar dos irmãos para poder me ensinar algo novo também. E aí é que nós fazemos os discípulos. É aí que nós fazemos com que a pessoa possa crescer. Vidas restauradas. Quantas pessoas nós conhecemos que estava perdido e que hoje são pessoas libertas, salvas e crescendo cada vez mais em todos os ramos da vida. Quantas pessoas perdidas. É por isso que o Evangelho de Cristo precisa ser falado, precisa ser pregado. Quanto mais nós falamos, quanto mais nós pregamos, mais Cristo vai ser a principal pessoa na vida de qualquer um, principalmente na nossa. Agir com amor. Então as leis, elas são boas e aplicadas somente àqueles que transgridem. As leis existem, mas elas jamais vão fazer parte da nossa vida se nós não transgredirmos ela. Então o nosso foco deve ser Jesus, para que nós possamos aprender com Ele. E se nós buscamos os frutos do Seu Espírito, nós seremos amáveis, compassivos, longânimos, prudentes, respeitador, obediente e submisso à lei do Senhor. Submisso à lei do Senhor. Não existe nada que a gente possa fazer, ainda que todo momento nós erramos, nós pecamos e nós falhamos, mas o final é que assim, nós precisamos reconhecer: Senhor, muda minha vida, transforma o meu ser. Eu sou nervoso, eu não consigo levar desaforo para casa. Senhor, muda, transforma isso. Nós temos que parecer um cordeirinho, ainda que seja difícil, mas nós precisamos parecer um cordeirinho. Respostas duras, né? Respostas brandas, amor. Jesus disse em Mateus 5,17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará a lei, um só i, ou um só tio, sem que tudo se cumpra. A vida de Jesus, ele torna a lei mais dura e severa, porque ele não transgrediu a lei e demonstrou a todos que o sacrifício por amor é maior que qualquer mandamento. Quem somos nós para poder pagar pela vida de outros? Para poder pagar pelo pecado de outros? Nós não somos nada. E é por isso que é o tema que eu não falei ainda, mas é a graça imerecida. Nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores, é por isso que é graça. Deus, ele estendeu de graça para mim e para você. Estávamos perdidos nos nossos deleites, nos nossos pecados. O mundo, a nação estava perdido. Até Deus já estava meio cansado do povo. 400 e poucos anos sem falar. E aí ele cria um projeto especial que fala assim: olha, eu vou fazer mais uma vez por todos vocês. Mas só que agora eu não vou fazer só para o meu povo, eu vou estender a todas as nações. E aquele que crê em meu filho, aquele que pedir em nome dele, eu vou estar pronto aqui para poder atender. Principalmente te dar a salvação e a vida eterna. Esse é o projeto que Deus fez para todos nós. Para que a gente possa realmente crer no Senhor Jesus, que Ele pode mudar todas as coisas. E Ele vai mudar a partir do momento que nós tivermos esse compromisso com Ele. Nós devemos nos arrepender e sermos testemunhas vivas das mudanças ocasionadas pela transformação de Cristo em nossas vidas.
Versículo 12. Paulo se considera o pior dos pecadores. Por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele vinha cometendo de atrocidades, ele prendia, ele maltratava, ele torturava, ele matava os cristãos. Até o dia que ele teve um encontro real com Jesus Cristo, até o dia que ele começou então a entender aquilo que Jesus queria da vida dele. É por isso que nós não podemos julgar ninguém. É por isso que nós não podemos desfazer aquilo que as pessoas estão passando de forma que negligenciar com as pessoas. Olhar para elas e já julgar e às vezes condenar aquelas pessoas porque elas são bandidas, usuários, drogados e muitas outras coisas. Eu tenho testemunha de pessoas que estavam comigo, vivendo comigo, sendo discipulado por mim, mas que a mudança era muito ruim. Continuava usando drogas, continuava fazendo, o casamento indo para o buraco, até o ponto que eu falei assim, olha, eu não tenho mais condições, nem capacidade de poder te ajudar. Eu não tenho. Vou continuar orando por você. Mas tudo aquilo que eu sei, eu já te passei. E vai existir determinados momentos em que você vai falar assim, olha, eu não tenho mais capacidade para poder ensinar, para poder ajudar. Entrega para o Senhor. Hoje essa pessoa é liberta das drogas. Hoje essa pessoa ela é totalmente dedicada à palavra do Senhor Jesus. Hoje essa pessoa é uma pregadora da palavra do Senhor Jesus. Com dons que Deus dá de cura, de libertação, e usa a pessoa nesses ramos, nessas áreas. Vai chegar um momento que você não vai ter mais capacidade. Mas saiba que Deus pode fazer todas as coisas. Deus, Ele muda e Ele transforma todas as coisas. Paulo falava aqui que ele era o pior dos piores. Ele era um dos maiores pecadores. Ele não se achava digno de poder ser usado pelo Senhor Jesus. Dou graças ao que me tem confortado, porque diante de todas as afrontas e ações que ele praticou contra os que acreditavam em Jesus, Jesus ainda teve misericórdia com a vida dele. E o cara de perseguidor se tornou o maior pregador da palavra. Um dos maiores pregadores do Novo Testamento, depois de Cristo. Jesus, Ele quer que nós possamos nos arrepender, Ele quer que nós possamos trabalhar, Ele quer que nós possamos ser mudados e transformados por Ele. Por isso não importa aquilo que você foi no passado. O importante é o que você é a partir do momento que você conhece a Jesus Cristo. Faça a obra do Senhor. Nós não somos julgadores do reino de Deus. Deus, da mesma forma que Ele agiu com graça e misericórdia diante da minha vida, Ele vai agir também na vida de outros. Ele vai fazer com que outras pessoas possam entender. Nós devemos ensinar que o perdão de Deus ele é maior do que qualquer atitude que nós possamos ter tomado. Que nós tenhamos errado, que nós tenhamos transgredido, mas que nós possamos arrepender de todas as coisas e Deus ele vai fazer uma grande obra na minha vida e através da minha vida, assim como Ele vai fazer na sua. Aleluia! Em Atos 3,19 ele diz assim, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados.
Lucas 5, 31, 32, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus, ele nos dá uma nova oportunidade, ele dá uma oportunidade para todos da mesma forma. Não adianta pensar que existe um pecadinho ou um pecado maior, porque eu fiz tal coisa e aquilo ali não tem mais perdão. Não existe nada para Deus que, se nós formos sinceros e demonstrarmos o nosso arrependimento, não existe nada que Deus não queira pegar e falar assim: meu filho, eu te perdoo. E eu quero você perto de mim. Deus, ele estende as mãos para que nós possamos pegar e servir de auxílio, servir de proteção, servir de amparo, refúgio, fortaleza. Em Atos 17, 30, 31, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, que eu disse para vocês, a falta do conhecimento, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando entre os mortos. Um dia eu fui na casa ali da minha mãe, e a minha mãe, ela, felizmente, ou graças a Deus, que a Bíblia diz que nós devemos dar graças a tudo, a minha mãe, ela está sofrendo com um problema de Alzheimer, esquecimento. Então ela não lembra boa parte da vida dela. Ela não lembra do atual. Ela lembra muita coisa do passado, mas de muito tempo atrás, de 30, 40 anos. E eu cheguei lá, uma das minhas sobrinhas tem um namorado e o namorado é católico. Nada contra os católicos. E esse católico deu um terço para eles, com Cristo pregado numa cruz. E aí quando eu cheguei lá, eu falei assim: mas o que é isso? E todos eles já conhecem a palavra, graças a Deus todos eles foram batizados, podem até estar meio afastados, mas conhecem a palavra. Eu fui o primeiro e graças a Deus eu consegui ganhar meus irmãos, ganhar minha mãe. Meu pai está morando longe, mas também já se converteu. A minha irmã, que eu pensava que não viria tão cedo porque gostava de beber, fumar e tudo mais. E a minha irmã também se converteu. Meus sobrinhos se converteram. E aí eu cheguei lá e falei assim: o que é isso? Aí o pessoal falando, porque ela não lembra. Ah, isso aí é de Cristo. Aí eu peguei aquele, falei assim: olha, Cristo não está aqui. Cristo está vivo. Ele ressuscitou. E você tem a liberdade de poder conversar com Ele diretamente, constantemente e diariamente. Nós não precisamos de Cristo pregado no madeiro. A cruz representa algo formidável no propósito e no plano de Deus para as nossas vidas. Mas Jesus Cristo está vivo e hoje Ele está aqui. Então nós não precisamos disso. Nós precisamos de Cristo em nossas vidas. E aí ali eles tiraram aquele negócio. E eu creio que ela já esqueceu também, né? Porque ela só lembra poucos instantes. Mas o importante é que a gente sempre precisa mostrar e ensinar às pessoas aquilo que Jesus representa para nós. Nós precisamos mostrar. E por último, nós precisamos
adorar ao Senhor Jesus. De todas as coisas que Paulo fala a Timóteo, ele termina esse versículo 17, ele fala assim: olha, ao Deus, que toda honra, toda glória, a Ele que é imortal, invisível. Invisível porque apesar de nós não vermos, Deus Ele nos sente, nós podemos sentir. Deus está no nosso coração. É Ele quem está conosco a todo momento, em todos os instantes, em todos os lugares. Porque Ele é poderoso, majestoso, onipotente, onipresente, onisciente. Então nós precisamos adorar ao Senhor todos os dias. Nós precisamos adorar ao Senhor todos os dias. E você vai ver que ainda que nós possamos passar por lutas e tribulações, Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para você. E se você não conseguiu ainda ter uma experiência ou algo sobrenatural com Deus, Ele ainda vai te surpreender. Espero que seja ainda esse ano. Aleluia! Se coloque de pé, em nome de Jesus. Espero que Deus possa estar contigo em todos os lugares. Possa estar falando contigo constantemente. E que Ele possa te abençoar. Ele possa te proteger, Ele possa te guardar. Ele possa estar contigo aonde você estiver. E às vezes, se você, por alguma eventualidade, tentar se desviar, ou receber um convite que possa te afastar dos caminhos do Senhor, que o Espírito Santo possa te convencer todos os dias. Que seguir a palavra, seguir o caminho do Senhor, é sempre a melhor alternativa para as nossas vidas. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos e te bendizemos, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo faz, é um Deus que nos surpreende a cada momento. E nós reconhecemos, Senhor, que nós somos pecadores e necessitamos da graça e da glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que precisamos, ó Deus, buscar ao Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, se fazer presente em nossas vidas. Se fazer presente, Senhor, no nosso lar, aonde nós estivermos, no meio do nosso trabalho. Deus, que o Senhor possa fazer presente, Senhor, em nossas ações, em nossas orações. Nós possamos ganhar discípulos do Senhor Jesus. E nós possamos crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê, Senhor, um ano, um final de ano, um Natal, um final de ano abençoado na presença do Senhor, juntamente com os nossos familiares. E nós já consagramos diante de Ti o ano de 2025. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga aleluia.